Boa tarde, Deus nos abençoe. Estamos finalizando na matéria mais um ciclo de 365 dias. Então, no mês de dezembro, nós sempre escolhemos uma obra onde a gente procura estreitar um pouco mais os nossos laços com o nosso mestre querido Jesus. Esse mês nós estamos estudando 7 minutos com Emmanuel, onde Haroldo Dutra Dias, no dia de hoje, conversa um pouco para a gente acerca da lição Ouçamos do livro Fonte Viva, um jovem juiz que tem se destacado na doutrina espírita e que reconhece que ele tem uma afinidade, uma identidade com o Espírito Emmanuel. Então ele gosta muito dos textos de Emmanuel. Então nesse livro ele procura aprofundar um pouco as questões que Emmanuel já com muita propriedade traz para a gente. Então que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos refletir acerca desse convite quando Jesus, passeando pelo mar da Galileia, formando os seus 12, convida Tiago Maior e João Evangelista para ser também discípulo do Cristo. E convida, através de forma indireta, cada um de nós a implantar o reino dos céus na terra. Porque quando a gente estuda e quando a gente lembra dos 12, muitos de nós achamos que eram pessoas privilegiadas, espíritos de escola muito distante de nós e que foram agraciados com o convite do Cristo. E aí é cômodo para nós entender dessa forma e ter uma certa distância, como se cada um de nós também não estivesse sendo convidado para atuar na melhoria e no progresso do nosso planeta. É chegado o momento de cada um de nós assumir a sua parcela de responsabilidade. Somos limitados? Bastante. Temos ainda muitas dificuldades em todas as áreas. Mas será que não podemos contribuir com o melhor que cada um de nós já apresenta? Independente da área nossa de atuação? Então esse é o convite, e é um convite urgente, porque o planeta está num processo acelerado de transformação e mudança e requer de cada um de nós que adiantemos a marcha, que adiantemos o nosso passo. Se cada um de nós olhar um pouquinho para o lado, iremos ver dores e momentos desafiadores. Se essa dor, nesse momento, não visita o nosso lar, ela visita o lar do nosso vizinho, dos nossos familiares e dos nossos amigos. E a cada dia as notícias que chegam, elas nos surpreendem. E Joana já dizia que cada um de nós deveria se preparar para esses momentos, porque são momentos desafiadores para que a gente não enlouquecesse. Tamanho os desafios que cada um de nós estamos e seremos submetidos.
na nossa vivência diária. Então, qual será a nossa área de atuação? Recebemos um convite para atuar onde? Bom, as frentes de trabalho são inúmeras. Com desconhecido, porque às vezes nós nos deparamos com situações inusitadas, com pessoas que, nesta encarnação, não faz parte do nosso círculo de conhecimento. Seremos convidados a atuar junto àqueles que se consideram nossos adversários, porque quero crer que nós estamos trabalhando de uma forma um pouco mais acelerada para que a gente não seja adversário dos outros, né? Mas existem pessoas que se declaram nossos adversários. Familiares. Lugarzinho para dar pano para manga é dentro da família consanguínea, né? Porque é um lugar rico de oportunidade de experiência. Irmãos, pai, mãe. Existe uma luta ainda dentro dos lares muito grande, muito forte, mas que os laços consanguíneos faz com que a gente pare, reflita, dê novas oportunidades, coisa que a gente não faria se fosse com um estranho. E às vezes nós nos pegamos, né, pensando assim, mas que família é essa que eu tenho? Com uma família dessa eu não preciso de mais nada. Porque existem conflitos muito grandes, muito desafiadores. Mas não é o nosso momento de exercitar, de praticar? Outra coisa, criança e idoso, os dois extremos. Colega de trabalho, que coisa mais legal que colega de trabalho? É quase igual familiar, né? É tudo de bom e pontinho, pontinho, pontinho. Porque cá para nós tem cada colega de trabalho. Mas eles, quando olham para a gente, eles pensam a mesma coisa. Outra área de atuação, junto aos corações enfermos. E aqui, uma enfermidade generalizada. Seja uma enfermidade física, emocional, mental, não importa. O desafio de começar a olhar para o irmão que naquele momento poderia ser qualquer um de nós ou um familiar nosso. Mas que muitas vezes a gente não dá a menor atenção para ele, porque a dor é dele, não é nossa. O ignorante de todas as áreas, aquele que ignora mesmo e que nos desafia a conviver com ele, procurando uma forma de não agredi-lo e procurando uma forma de não se sentir agredido por ele. Porque um grande desafio também nosso, ainda, uma cota de orgulho alta, é entender
que as coisas nem sempre são direcionadas para nós. Mas nós temos essa mania, né? De trazer tudo para o âmbito pessoal. Não, eu fui agredido. Não fui agredido. A pessoa é um agressor por natureza. É característica do espírito trabalhar dessa forma. Então, que eu não apanhe isso como pessoal, para que eu não fique alimentando mágoa e ressentimento. Político é uma coisa legal, né? Política é uma coisa legal. Político é aquele cara que desafia a gente todo dia a orar por ele. Mas que na maioria das vezes a gente ora para que ele perca o cargo. Até a gente aprender a orar para ele ter lucidez e honrar os compromissos dele. Mas na maioria das vezes o que a gente deseja não é isso. Principalmente se as coisas não estão acontecendo do nosso agrado. Professor e aluno. Existe também aí uma relação de amor e uma relação conflituosa entre professor e aluno. E conosco, né? A principal área de atuação é para conosco, através do autoconhecimento. Bom, se nós temos essas áreas todas, quais são os nossos desafios então? Eu listei algumas áreas. A gente poderia ficar aqui listando inúmeras. E os nossos desafios? Perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas. Parece que Jesus já falou isso para a gente, né? Há bastante tempo. Como a gente não conseguiu aprender, porque a gente tem dificuldade de colocar em prática, a gente precisa falar outra vez. Perdoar as ofensas. Falar para a gente. Porque falar para os outros é fácil, né? Quando a gente presencia um conflito, onde a gente não está inserido no processo, é muito fácil a gente pedir calma às pessoas. Que isso? Você está tão agitado. Você está tão ansioso. Você está nervoso por quê? Perdoar faz bem à alma. E quanto mais a gente fala, mais o outro tem vontade de enforcar a gente, né? Porque quem está vivendo o conflito não somos nós, é o outro. Mas nós perdoarmos a ofensa recebida. Não exercer julgamento. Não exercer julgamento. Nós vamos um pouquinho adiante, né? Nós julgamos e determinamos logo a sentença, já que a gente está no meio do caminho, a gente finaliza, né? Não, fulano fez isso, então deveria passar por isso. Não julgamento. Por que não julgamento? Para que o julgamento seja realmente um julgamento, ele necessita da análise de todas as áreas envolvidas naquele litígio. Só que as informações que nos chegam são parciais. Que condição temos nós, espíritos em processo de aprendizagem,
de exercer o julgamento sobre a ação alheia se estivéssemos vivenciando a dor ou a experiência do outro, talvez cometêssemos delito pior. Paciência. Paciência é uma coisa tão legal que vocês já prestaram atenção como é que a gente está no trânsito? Trânsito é um ótimo lugar para a gente ver a paciência. Como é que a gente está? Se não somos nós, é o outro que está atrás que passa por cima da gente quando a gente para no sinal. Porque é o cúmulo do absurdo parar no sinal. Nós já saímos atrasados de casa. E queremos que todos saiam da nossa frente. Na maioria das vezes, a nossa noite não foi bem dormida. Então a gente já acordou querendo ficar na cama. Mas tem um tal de compromisso que nos faz levantar. Levantar meio mal-humorado, meio enjoado. Mas a gente tem que levantar. Então, se já saímos atrasados, a gente tenta compensar com a velocidade. E aí a gente sai cometendo os maiores desatinos no trânsito, se agredindo. Por quê? Porque a gente vai mal-humorado, a gente vai reclamando, a gente vai buzinando, a gente vai incomodando. Você quer ver coisa legal para testar a nossa paciência no trânsito? Carro de autoescola. É uma beleza. Porque eles são aprendizes. Então eles têm que cumprir todo um roteiro que quando a gente encontra um carro de autoescola na frente, na Formosa, é uma beleza. Mas nós já passamos por isso, ou não? Mas quando nós estamos em apuro, nós queremos que todo mundo tenha paciência com a gente. Mas a contrapartida... Por aqui, então, na nossa região agora, que eles descobriram que é melhor vir para cá do que no Senai, está uma beleza a autoescola por aqui. Obediência e resignação. Obediência a todas as normas e todas as leis. Coisa que já é difícil para a gente, né? E resignação. Consentimento do coração, da mente. Entender que tem situações que nós não podemos lidar com ela do jeito que a gente pretende. E que precisam ser administradas. Indulgência. Reconhecer a condição do outro. Quantas vezes a gente fica chateado sem necessidade com os outros, porque nós exigimos do outro uma postura que ele não tem. Mas se nós parássemos para pensar, para analisar, a gente iria verificar que cada um só doa o que tem. Nenhum de nós é capaz de oferecer aquilo que não tem. Então, na verdade, a nossa indignação é porque nós não conseguimos ainda entender a condição do outro e aceitar e interagir com o outro do jeito que ele é. Nós ficamos frustrados. E aí, ser indulgente é muito difícil.
ter fé e exercitar a caridade. Fé no sentido amplo, fé em Deus, fé nas instituições, fé no homem, fé na vida, fé em si. Uma das coisas mais difíceis que a gente ainda encontra é a pessoa acreditar em si mesma. A maioria de nós usa o argumento ou a desculpa de que somos incapazes. De que aquilo que a gente almeja, que a gente deseja, que a gente tanto quer, é inalcançável para nós. Quem disse isso? Talvez exija de nós um esforço que a gente não quer fazer. É diferente. Talvez exija de nós uma renúncia que a gente não está disposto a fazer. É diferente. Agora, acreditar. Acreditar cegamente no milagre de antigamente, não. Mas acreditar que somos espíritos imortais, filhos de Deus, e de que tudo que necessitamos, o Pai providencia para nós. Basta que a gente faça a nossa parte bem feita. Só isso. Só isso, Maurício, só isso. Mas por que então que eu lutei e não consegui o que eu queria? Porque não era a hora ou não era bom para você. Ou você lutou de forma equivocada. Reveja seus projetos e se você, após a revisão, identificar que está tudo certo, continue lutando. Continue perseverando, que a sua hora chegará. Porque é da lei que cada um conquiste aquilo que deseja. Agora, às vezes, o que acontece é que o Pai dá tempo a gente para refletir naquilo que a gente está desejando. Porque nem sempre aquilo que a gente está pedindo é o melhor para a gente, mas a gente teima em fazer o pedido. Então, fazer essa análise. Exercitar a caridade, né? O amor em ação. Começar a se preocupar com os outros. Porque preocupação com a gente já tem, né? Preocupação com os outros. Mas a preocupação sem interesses escusos. Porque preocupação com os outros, quando a gente pode identificar que isso vai gerar um retorno para a gente, essa a gente tem. Porque espíritos inteligentes nós somos. A avaliação de riscos a gente faz. E a gente sabe medir muito bem quando nos convém as coisas. Agora, a ação desinteressada, piedade, benevolência, carinho e respeito e gratidão. Outra coisa também difícil da gente vivenciar, que é a gratidão. Somos espíritos que recebemos um corpo de presente e fomos acolhidos num lar. A gente reclama o dia inteiro da vida que tem. Os espíritos superiores, eles trazem para a gente uma informação que faz a gente refletir. Eles convidam a gente para pensar o seguinte: se a nossa vida fosse a mais difícil possível, mesmo assim, é nossa obrigação agradecer profundamente Pai e Mãe pela oportunidade que nos concedeu de gerar um corpo para que a gente pudesse nascer e continuar o nosso processo evolutivo.
independente do pai, da mãe, do afeto, do carinho, da condição que esse espírito conseguiu proporcionar para a gente. Independente. Só em eles terem aceitado fazer parte do nosso resgate e de oferecer para a gente uma outra oportunidade reencarnatória, já era um motivo de gratidão. Fora os outros presentes que recebemos ao longo da nossa vida. Esquecimento do passado. Esquecimento do passado mesmo. Porque muitos de nós, se a gente parar para conversar, a gente sempre vai ter uma historinha para contar do passado. Uma historinha, não é historinha alegre, não. Desagradável, que a gente faz questão de guardar. Uma mágoa, um ressentimento, um acontecimento, um episódio que a gente não conseguiu superar. E que, de alguma forma, paralisou a nossa vida ou atrapalha o desenvolvimento da nossa vida, porque nós não conseguimos superar aquele evento. Esquecimento do passado. E o emprego das riquezas. Aí muitos de nós nessa hora respira aliviado, né? Eu mal estou pagando minhas contas. Que riqueza é essa que eu tenho? Riqueza não é só financeira, monetária, econômica, não. Riqueza do tempo. Riqueza do tempo. A riqueza do conhecimento que você pode disponibilizar para aqueles que necessitam. Então, cada um de nós tem suas conquistas. Isso é uma riqueza. Uma riqueza com muito suor e esforço. E que cada um de nós gerencia da forma que achar conveniente. Como é que estamos empregando essa riqueza? A riqueza da inteligência. Como é que nós estamos usando esses recursos? Porque a gente pensa logo em dinheiro. Ah, não posso ajudar, não. Se for para pedir dinheiro, contribuição, não tenho, não. Porque nesse ponto aí, nós ainda somos especialistas. Nós guardamos escorpião no bolso. Botar a mão no bolso para ajudar alguém é muito difícil. Então, já que a gente tem dificuldade, vamos ajudar com aquilo que a gente tem de melhor. E aí, como Jesus nos avalia silenciosamente, nossa exemplificação necessita ser diária. Não existe nenhum mural mostrando os nossos feitos, nossos acertos e nossos erros. Não existe. E as nossas dores e as nossas experiências muitas vezes acontecem no mais completo isolamento, onde é de conhecimento apenas de cada um de nós, dos nossos mentores e de Deus. Todas as nossas ações estão registradas, todas, sem exceção. Todas as nossas intenções estão registradas, sem exceção. E é essa análise, é essa avaliação que o Pai faz de nós. Como usar o que está à nossa disposição.
E aí, como isso tudo não é tão fácil, na questão 919, que é uma questão muito divulgada na doutrina espírita, uma questão que nós sempre estamos trabalhando ela, porque ela traz um roteiro para a gente. E a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Bom, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Bom, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que eu precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a vós mesmos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurarias da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis: como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio, que diminui as faltas e as torna desculpáveis? Não é assim que a gente faz? Nós não somos benevolentes para com as nossas faltas e intransigentes para com as faltas alheias? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isto é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai a vós mesmos como a qualificaríeis, se ela fosse praticada por uma outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. Procurai também saber o que dela pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, pois estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus frequentemente os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que o faria um amigo. Às vezes a gente fica chateado com algumas pessoas que chegam para a gente assim na lata e dizem o que pensa, né? Aí a gente sai dali chateado, né? Mas aquele que se diz nosso amigo, às vezes, está vendo a mesma coisa que a gente está fazendo, mas não chega para falar.
Aquele que não gosta da gente, ele chega na lata e ó, você é assim, 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 você faz isso, aquilo. O dia que a gente estiver mais atento a essa fala, a gente vai para casa, meditar, refletir e agradecer pela oportunidade de transparência que o outro trouxe para a gente, mas aqueles que muitas vezes são nossos amigos não gostam de nos contrariar, né? Porque o verdadeiro amigo, claro, ele é educado, mas é aquele que chega para a gente e fala assim, olha só, te adoro, você é um cara legal, gosto de você, conte comigo para tudo, mas que você deu uma pisada de bola feia, deu, hein? Porque isso que você fez não se faz. O verdadeiro amigo é aquele que chega para a gente e situa a gente. E o inimigo, como não tem compromisso nenhum, ele levanta o véu e joga em cima. Procurai também saber o que dela pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Que aquele que tenha vontade séria de melhorar, se explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e de seus lucros. E vos asseguro que um lhe renderá mais do que o outro. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de uma outra vida. Ele ainda continua um pouco mais, mas o que é importante para nós no texto dessa tarde? Ouçamos o convite de Jesus. O que é que Jesus está fazendo conosco? Nos convidando. Convidando a quê? A fazer parte do rebanho dele. Ora, para fazer parte de qualquer coisa, nós precisamos conhecer as regras e praticar as regras. Nós estamos sendo convidados a fazer parte de um momento de reformulação do planeta. Através de quê? Como é que a gente muda o planeta? Só existe uma forma: mudando cada um de nós. O dia que cada um de nós estiver verdadeiramente empenhado de fazer uma revisão dos seus próprios valores, de fazer um esforço para colocar em prática tudo o que está aprendendo, nós iremos sensibilizar os corações que convivem conosco, em todas aquelas áreas que a gente encontrou, seja na família, seja no trabalho, não importa, porque para onde a gente vai, a gente leva quem a gente é. E o nosso exemplo, ele será copiado e seguido. Agora, se cada um de nós oferecer um exemplo ruim, também teremos muitos seguidores. Então o momento é da gente colocar na balança. O Cristo está me convidando. Se eu pretendo ser do Cristo, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Porque o Cristo tem características diferenciadas através dos seus seguidores diretos. Porque quando nós buscamos a casa religiosa, o que nós buscamos? Esclarecimento, consolo, conforto, esperança. Não é isso que a gente busca? É isso que a gente busca. Orientação. E como é que nós iremos
levar isso para as pessoas se nós não conseguimos trabalhar isso dentro de nós? Nós só conseguimos doar o que temos. Então o convite dessa tarde é para que a gente ouça o clamor dos nossos mentores particulares, o clamor do nosso mestre, que está na acústica de nossa alma, convidando a gente a ser feliz. Feliz verdadeiramente. Mas, enquanto a gente estiver envolvido com o egoísmo, nós não conseguiremos a felicidade. Com orgulho, nós não conseguiremos a felicidade. Com a vaidade em excesso, com a despreocupação das necessidades alheias, com a mesquinhez, com a ociosidade, com a preguiça, com o julgamento, nós não conseguiremos a felicidade. E não conseguiremos ajudar ninguém. Então o convite é para que a gente ouça o apelo do Mestre, nos convidando para que a gente seja feliz. Mas como tudo na vida tem um preço a pagar, a felicidade é uma conquista. Ela não vai cair do céu. Ela vai exigir renúncia, sacrifício, às vezes até muito choro, muita dor e muita lágrima. Sim, sim. Porque abrir mão dos interesses e das opções e das preferências pessoais é sofrível ainda para nós. Mas o dia que a gente passar a experimentar o prazer de uma família universal, não mais aquela famíliazinha reunida num núcleo com algumas paredes e um teto. Não, a família universal. O dia que o sofrimento do outro me incomodar, que a falta de emprego do outro me incomodar, que a enfermidade do outro me incomodar, eu começarei a me sentir parte e membro de uma família. E eu começarei a desenvolver em mim atitudes que em momento algum irá prejudicar quem quer que seja. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos sustente e nos ampare, hoje e sempre.